Oi, está começando o 86º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Bom, e se é para falar sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil, esse aqui é um programa especial que vai falar de um dos livros mais aguardados deste ano de 2023. O que a gente vai descobrindo ao longo da história é que nada é absolutamente mal ou absolutamente bom. É sempre as coisas carregam em si essa contradição. Quando eu penso no verbo salvar o fogo, é quase um convite. Salve a essa chama, isso que há de mais precioso em todos nós, né? Esse ímpeto de vida. Esse é o Itamar Vieira Júnior, o convidado mais do que ilustre do episódio de hoje. Como todo mundo sabe, ele estourou na lista de mais vendidos com Torto Arado, que abocanhou os principais prêmios literários do país e também lá fora, com o Prêmio Leia, e vendeu mais de 350 mil cópias. Ele já veio aqui falar sobre o Torto Arado. Se você ainda não viu aquele episódio, ele ainda está aí no nosso feed, é só clicar logo em seguida e ouvir o Itamar. Bom, agora o Itamar está lançando o esperadíssimo novo romance dele, que também sai pela editora Todavia e tem o título Salvar o Fogo. O livro conta a história de uma família às margens do rio Paraguaçu, no interior da Bahia, ali no Recôncavo Baiano, aquela região que entra pelo território baiano a partir do litoral, né? O sucesso continua, Salvar o Fogo já vendeu mais de 37.500 cópias, segundo a editora, só na pré-venda. Hoje, no mesmo dia que a gente publica esse podcast, o livro está sendo lançado nas livrarias. A gente também chamou para conversar com o Itamar uma outra convidada ilustre, a jornalista Adriana Ferreira Silva, que é colaboradora frequente da 451. Existe uma ligação entre Torto Arado e Salvar o Fogo que não poderemos falar para não dar spoilers para os leitores, mas é uma ligação muito surpreendente, inclusive. Ela já entrevistou pra gente aqui o Giovanni Martins, foi até a Rocinha falar com ele sobre o romance Via Ápia, a Fátima Daas, que é uma grande autora francesa, e o próprio Itamar também, que está na capa da 451 de maio, e a Adriana acompanhou simplesmente ele pelo cenário onde se passa o livro Salvar o Fogo. Ela também já passou aqui pelo podcast no ano passado, no episódio 65, quando entrevistou a escritora angolana Yara Nakahanda Monteiro. Uma conversa super legal que você também pode ouvir de novo aqui no feed do 451 MHz. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, ouvir a entrevista com o Itamar Vieira Júnior e também a Adriana Ferreira Silva, que eu convidei para entrevistar ele ao meu lado. Então é com muita honra que eu apresento aqui o Itamar Vieira Júnior. Seja bem-vindo de novo aqui ao podcast, Itamar. Tudo jóia? Olá, Paulo. Tudo bem? Sempre bom falar com você, falar para o podcast também. Que bom. Eu ia falar que você está menos ocupado, porque a sua agenda estava difícil, você estava escrevendo o livro, mas agora começa a maratona do lançamento, né? Posso imaginar o que vai ser. Vamos falar um pouco sobre isso também, essa carreira sua de escritor internacional. E eu tô aqui com a Adriana Ferreira Silva, que é a grande repórter, colaboradora da 451. Você que é ouvinte do podcast já ouviu ela aqui com a Yara Monteiro e lê nas páginas quase todo mês da 451. E a Adriana foi nossa enviada especial à Bahia, conhecer os lugares que são narrados na obra do Itamar. E aí, Adriana, tudo bem? Você tá aí sob o impacto dessa viagem? Rolou agora, né? Rolou agora. Muito obrigada, Paulo, pela apresentação. Obrigada pelo convite para voltar ao podcast também. E, acima de tudo, obrigada por ter me dado de presente fazer essa entrevista com o Itamar, porque eu sou suspeita, mas foi o máximo. Para além de ler o novo livro de Itamar Vieira Júnior, Salvar o Fogo, eu falei para ele, Paulo, que eu já tô quase gostando mais do Salvar o Fogo do que do Torto Arado. Polêmica. Mas a viagem foi incrível, a entrevista com o Itamar melhor ainda, então a edição da 451 deste mês está definitivamente imperdível. Maravilha, Adriana. Obrigado por nos permitir contar com uma super repórter como você é, uma contadora de histórias maravilhosa que tem essa sensibilidade para ouvir os nossos escritores. Queria te ouvir primeiro, você que não conhecia a cena ali, né? Qual é a sua impressão? Salvo engano, você nunca tinha ido a essa região específica da Bahia onde o Itamar trabalhou no livro, né?
Teve uma coincidência que eu até falei pro Itamar, Paulo, que quando eu comecei a ler Salvar o Fogo, porque o Torto Arado, ele se passa ali na região da Chapada Diamantina, na Bahia. E Salvar o Fogo, ele vai chegando um pouquinho mais perto ali de Salvador, no recôncavo baiano, na região em torno da cidade de Cachoeira. E a primeira vez que eu fui ali para essa região, eu fiz justamente a viagem até a Chapada Diamantina e depois eu passei por Cachoeira. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu já falei, essa é uma coincidência cósmica. Mas o que eu conheci foi a cidade de Cachoeira em si. Eu não conhecia os povoados todos que a gente visitou com o Itamar, que foram os lugares que inspiraram o livro, tanto pelo cenário, então o Itamar vai detalhar, mas tem um mosteiro ali na região, que é um mosteiro belíssimo, que é um personagem do livro, praticamente. Mas eu vou te contar o que eu mais fiquei emocionada, foi o seguinte, a gente foi a uma cidade onde o Itamar disse que a gente tinha que almoçar na casa de Dona Maria, que o Itamar já conhecia. E ali em Santiago do Iguape, que é um povoado dessa região de Cachoeira. E chegamos para almoçar na casa da Dona Maria, que é uma pousada, e a Dona Maria começou ali a conversar com a gente. O Itamar perguntou para ela, algumas das personagens do livro novo do Itamar são marisqueiras, aquelas mulheres que ficam ali na beira do rio Paraguaçu, pegando marisco e tal. E ele perguntou para Dona Maria, a senhora gosta de mariscar? E ela, não, de jeito nenhum, Deus me livre, eu nunca gostei, não gosto. E aí, conversando ali com a Dona Maria, também teve um outro momento que a Dona Maria falou que estava tudo muito parado ali, que ela gostava da vida movimentada. E eram as falas exatamente iguais à personagem, porque eu me apaixonei do livro Salvar o Fogo, que é a Luzia de Paraguaçu. Então ali, naquele momento, a gente até comentou que a gente realmente entende da onde é que vem a inspiração do Itamar e essa delicadeza que o Itamar... Porque essas pessoas, elas realmente existem. Elas podem não existir, elas são, né, um conjunto de pessoas, mas elas estão ali, realmente. Então foi como se eu estivesse no cenário do livro. Que maravilha! Viajar pelo interior da Bahia sempre é uma coisa de arrepiar. Eu nunca tive num lugar que fosse feio ou que fosse desagradável, onde eu fosse mal recebido, né? Você tem muita força, mas ainda com essa carga toda da obra do Itamar. Itamar, por que você escolheu esse lugar dessa vez? Como foi a escolha dessa locação, assim? Essa locação tem uma relação muito pessoal, Paulo, que é a região de onde vem a minha família paterna. Então, eu estive lá com a Adriana, a gente percorreu alguns lugares. E um dos últimos lugares onde a gente esteve foi o lugar onde meu pai foi criado, onde meus avós nasceram, meus bisavós viveram, né, que é o povoado de Coqueiro do Paraguaçu, às margens do rio Paraguaçu, no município de Maragogi. Essa paisagem sempre fez parte das histórias familiares, né? E é muito interessante porque eu só vim conhecer esse lugar tardiamente, porque quando eu era criança, faltava muita coisa, né? A gente não tinha recurso para viajar com a família inteira para lá. E terminou que eu nunca fui criança. Eu só vim conhecer depois de adulto. Para mim era uma paisagem muito familiar. Mesmo eu vindo a conhecer tardiamente, era algo que fazia parte das narrativas de família, da minha história. Enquanto eu escrevia Torto Arado, até conversei bastante com a Adriana sobre isso. Eu percebi que ali, naquela história, naquela narrativa, naquele livro, eu não daria conta daquilo que eu tinha para falar, né? Sobre a relação de homens e mulheres com a terra. Sobre esse Brasil, né? Que é tão diverso, que ao mesmo tempo ali estão as marcas muito presentes, as marcas da formação da nossa sociedade, as marcas do colonialismo, a marca do escravismo. E aí eu disse, agora chegou a hora de falar sobre o recôncavo, chegou a hora de falar sobre o Paraguaçu. E foi dessa maneira que a história foi se sedimentando, e aí eu fui entendendo o que é que se passaria ali, o que é que estava ali naquela paisagem, o que é que eu poderia narrar e escrever sobre aquele lugar. E foi assim que o Rio, com essas múltiplas localidades que eu apresentei à Adriana durante a nossa viagem, elas vão se conformar neste povoado fictício, nessa aldeia fictícia que tem em Salvar o Fogo, que é Tapera do Paraguaçu. Uhum. O que é o recôncavo? Conta pra gente, assim, nem sempre a gente ouve tanto essa expressão recôncavo baiano, né, uma região da Bahia, mas
Se pudesse definir, para quem não sabe exatamente do que se trata. O Recôncavo foi a primeira região a ser colonizada, a ser explorada no país, uma das primeiras regiões. É essa região toda no entorno de Salvador, por isso que se chama Recôncavo, né? Salvador é uma península e é toda aquela área que está em volta da cidade de Salvador. E é uma área úmida, com muita chuva, com solo massapê. Foi fonte de grandes riquezas para o país, né? Principalmente durante o ciclo da exploração da cana-de-açúcar. É uma área com forte presença negra. Eu até brinquei com a Adriana, eu disse o Recôncavo inteiro é um quilombo, porque, bom, foi a primeira área a ser ocupada, colonizada, explorada no país. E a mão de obra que veio com grande força para essa região, além dos indígenas que estavam lá, mas depois foram dizimados, em boa parte foram dizimados, foram os africanos da diáspora que vieram para ser escravizados aqui no Brasil. Então, o Recôncavo é essa região com muita história, onde as marcas da história, do tempo, estão muito presentes, os engenhos, os grandes latifúndios, tudo isso está muito demarcado nessa área. É uma área interessantíssima. Diz, inclusive, que o samba nasceu no Recôncavo. A Tia Seata veio do Recôncavo. O samba, como a gente conhece hoje, ele tem sua origem mais remota nesta região do país, ou seja, é berço de muitas histórias, berço de muita cultura. De Caetano Veloso, inclusive, a cidade de Santa Maria da Purificação faz parte do Recôncavo, né? E a região, ela tá voltada para o litoral, então vamos dizer que é uma baía em torno de Salvador, mas voltada um pouco mais para o litoral, do ponto de vista social e até da natureza um pouco. Exatamente. Voltada para a Baía de Todos os Santos, para essa baía que é uma dos territórios de água que banham a península de Salvador e também o Recôncavo da Bahia. E tem a presença desse rio, desse grande rio, né, que é o Rio Paraguaçu. É um rio que tem uma origem em uma região que talvez, para os leitores deste livro, já seja uma região conhecida. A gente costuma pensar a história como um rio, a gente costuma pensar a vida como um rio. É um caminho de água que está correndo incessantemente sem parar. O rio é essa metáfora do que começou a ser contado lá no passado, continua a ser contado no presente. É uma paisagem, então, muito diferente do Torto Arado, que seria mais sertão, né? É, a região onde se passa a história de Torto Arado é parte do semiárido brasileiro, uma região de chuvas muito instável, tem períodos longos de estiagem, mas tem períodos de chuva também. O próprio semiárido é uma região bem diversa, Paulo. É uma região com uma peculiaridade muito interessante, porque ali há rios que não são intermitentes, há rios perenes, né, que correm o ano todo. O semiárido brasileiro ele é muito conhecido pelos rios intermitentes, que uma parte do ano seca. Isso não acontece naquela região onde está ambientada a história de Torto Arado. Inclusive tem o Marimbus, que é uma área pantanosa, que nunca seca, né? Ou seja, é uma região abundante em água, mas ao mesmo tempo sofre com as estiagens. E o Recôncavo é uma paisagem mais próxima de onde eu vivo, é uma paisagem talvez que pareça mais com o litoral brasileiro, com parte do litoral brasileiro, principalmente de parte do Nordeste e do Sudeste, que é bastante chuvoso, que tem solo massapê, tem a presença da Mata Atlântica, da mata aí muito forte, muito presente. São regiões distintas, mas acho que elas guardam grandes similaridades quando a gente pensa na história, na maneira como elas foram conformadas, na sociedade que ocupou aquele espaço, né? Elas são atravessadas pela mesma sanha de exploração. Vamos pensar assim, na Chapada Diamantina foi o ciclo do diamante e dos minérios. No Recôncavo foi uma exploração do solo muito grande ao longo de muito tempo, né? Então, essas marcas estão muito presentes ainda. Uhum. E, Itamar, esse título, Salvar... Porque o Torto Arado, uma das coisas que chamam a atenção de cara é o título, né? Todo mundo fala, o que é isso? Ele parece um título ao mesmo tempo meio arcaico e meio
torto até mesmo, Torto Arado, é uma coisa curiosa esse título, né, que você tirou da poesia brasileira, dos Inconfidentes e tal. Agora, Salvar o Fogo parece título de autor francês. Da onde veio isso? A gente lembra logo do Jean Cocteau, La né? Part du Feu. Você já pensou na tradução francesa, né? Sauver le feu. Fica bonito, hein? Eu nem pensei. A Adriana pode ter pensado até, porque a Adriana domina o francês, mas eu não tinha pensado, não. Mas eu gosto da ideia de como esse título ele foi ganhando corpo à medida que eu escrevia. Primeiro, por conta desse elemento fogo, que é algo que está muito marcado, muito presente nessa história. Depois é que, quando a gente pensa no fogo, geralmente a gente está pensando em algo perigoso, algo que pode nos machucar, né? Algo que pode significar perigo para a gente. Mas talvez, eu não vou falar muito para não estragar a leitura, o que a gente vai descobrindo ao longo da história é que nada é absolutamente mal ou absolutamente bom. É sempre as coisas carregam em si essa contradição. Quando eu penso no verbo salvar o fogo, é quase um convite para quem lê também. Salve aquilo, essa chama, isso que há de mais precioso em todos nós, né? Esse ímpeto de vida, esse ímpeto de criação. Tudo isso tem uma semelhança com o fogo, de alguma maneira. E é o que você precisou fazer até, vamos dizer, como escritor, né? Porque você acendeu esse fogaréu, que foi o Torto Arado, e depois posso imaginar que muita gente ficou, e aí, cadê o próximo? E agora? Cadê? Quer dizer, esse é um livro que você deve ter sido muito cobrado por ele, e você escreveu ele sob muita pressão, eu posso imaginar, inclusive própria, né? O vendo com contratos no seu calcanhar, imagino. Condições muito diferentes do Torto Arado, né? Torto Arado, vamos lembrar que você era um escritor que estava em construção da obra, né? Não era um escritor muito conhecido, estava indicado para o Jabuti, era um promissor, mas não era uma referência ainda, né? Então agora muda muito a chavinha de escrever sob pressão. Bom, essa história, inclusive, ela surge antes de Torto Arado ter uma editora. É algo que me acompanhava há muito tempo. E eu fiz breves planos de começar a escrever, inclusive antes de Torto Arado receber o Prêmio Leia, que foi o que definiu que ele tinha uma editora que seria publicado. Só que aconteceram muitas coisas que atrasaram um pouco esse projeto. Primeiro foi meu pai, ficou doente. Depois foi Torto Arado, que veio e começou de uma maneira muito tímida, mas depois se tornou uma tempestade, vamos dizer assim, e me afetou de sobremaneira. Mas aí veio a pandemia, Paulo. E quando a pandemia começou, uma série de encontros, viagens que estavam programadas foram suspensas. E eu disse, agora é o momento de tocar essa história, né? Não vou ficar parado esperando as coisas melhorarem, vou começar agora. Só que, enfim, mais uma vez eu tive que adiar um pouco esse projeto, porque eu comecei a escrever um número X de páginas, mas a pandemia cresceu de tal forma que me afetou, assim. Afetou, inclusive, essa tranquilidade que eu precisava para poder escrever. E eu contei à Adriana que eu voltei a escrever depois que eu tomei a primeira dose da vacina. Porque aí parece que um portal se abriu dizendo, olha, as coisas vão se estabilizar, as coisas vão melhorar gradativamente. E aí eu pude ter um pouco de tranquilidade para voltar a este projeto. Sobre a pressão, Paulo, eu percebi em determinado momento, principalmente depois que Torto Arado venceu o Prêmio Jabuti e o Oceanos, e que aí parece que as pessoas despertaram mesmo o interesse pela leitura deste livro. E eu fui convidado para muitos programas, fui entrevistado inúmeras vezes. Eu percebi que, bom, aquele livro tinha crescido de uma maneira inesperada, né? Tinha sido abraçado, acolhido pelo público leitor. E, ao mesmo tempo que isso era bom, fica um peso, será que eu vou conseguir agradar os leitores com o meu projeto literário? Será que minha história vai ficar muito atrelada à história desse livro? E depois que tudo acontece, fica muito difícil você fazer uma separação. Mas aí eu construí um ambiente, eu construí métodos, eu construí um lugar próprio onde eu pudesse ser apenas o Itamar, que é apaixonado por literatura e quer escrever, mas que
Torto Arado é um livro que agora é carregado pelos leitores. Eu não tenho mais nada com ele. Não preciso falar mais dele. Eu não quero voltar a essa história. Eu quero agora me dedicar às coisas que eu tenho para fazer daqui para frente. E não foi muito fácil, não foi algo que eu fiz só falando dessa maneira. Mas eu fui construindo esse ambiente, esse sentimento que foi me transferindo tranquilidade para poder me dedicar às coisas que eu tinha para fazer, né? Que eu tinha para escrever. E aí parece que eu encontrei o caminho. Cada história é uma história, será carregada pelos leitores. Umas serão mais lidas, outras menos. Mas o que importa, eu não quero deixar apagar essa chama, né? Já que estamos falando de fogo, eu não quero deixar apagar essa chama da criação, que é ela que me interessa. Eu acho que eu estou vivo durante o processo. É quando eu estou ali me debatendo com as personagens. É quando eu estou sentindo frio na barriga e eu não sei o que é que vai acontecer na cena seguinte, né? No capítulo seguinte. Isso, de fato, é que é a vida, é que é a chama. E eu não quero deixar essa chama se apagar. Então, se para eu sentir tudo isso, eu vou precisar escrever sempre, então que eu possa escrever sempre. Maravilha. Tem muita coisa para te perguntar, mas eu vou passar a bola para Adriana. Adriana, você entrou dentro da cabeça do Itamar, pelo menos por um fim de semana, algumas belas horas, né? E aí, o que você quer saber do Itamar que você não chegou a perguntar, ou até que você tenha perguntado e a gente pode adiantar aqui pro ouvinte? Você sabe que é difícil, né? Porque, na verdade, eu passei semanas com o Itamar, porque eu estava me preparando para a entrevista, né? Lendo e relendo Salvar o Fogo, lendo e relendo Torto Arado, porque existe uma ligação entre Torto Arado e Salvar o Fogo que não poderemos falar para não dar spoilers para os leitores, mas é uma ligação muito surpreendente, inclusive. E aí, depois, fazer essa imersão com o Itamar sempre traz uma ansiedade, né, Paulo? Porque você ficava pensando assim o tempo inteiro: será que eu perguntei tudo? Será que agora eu sei tudo sobre Itamar? E óbvio, a gente nunca vai saber absolutamente tudo, né? Mas acho que uma coisa legal de falar desse livro, Itamar, que eu queria compartilhar aqui, a personagem, a Luzia, que é a personagem que eu já fico na dúvida ali se eu gosto mais da Luzia, da Bibiana ou da Belonísia, é uma personagem que tem uma história muito bacana por trás, muito bonita. Além de ela ir crescendo na história, ela é inspirada também numa tia sua, né? Sim, sim. Bom, eu já tinha lá pensado em outra personagem que depois os leitores vão descobrir ao longo da leitura. Vamos falar menos desta, né, Adriana? Mas é impressionante como essa personagem foi crescendo à medida que eu escrevia, né? Ela ganhou uma força, uma história que eu sequer conhecia antes. Mas a Luzia, assim como a Adriana disse, a história da Luzia foi muito inspirada na história de uma tia minha, tia Isabel, que nós chamávamos de Belita. Ela já morreu há muitos anos. Quando ela morreu, eu era criança. Então eu tenho uma lembrança muito vaga dela. Mas uma coisa que eu achava, assim, muito... Primeiro, é que ela era uma mulher diferente. Ela era uma mulher de baixa estatura, ela tinha uma deficiência física, ela tinha uma corcunda. E ela era uma mulher que viveu... Não casou, não teve filhos, mas era onipresente ali na família. Quando eu era criança, eu não descobri isso, mas mais tarde eu vim descobrir que a Belita, ela, durante um tempo, ela trabalhou como lavadeira da igreja do Bonfim, em Salvador, que é uma igreja famosa. As pessoas conhecem, né? Muita gente conhece. Ela trabalhou como lavadeira da igreja. E era assim, todo mundo fala do zelo que a Belita tinha para com essas peças. Cortinas, estolas, essas coisas da igreja que ela lavava para deixar tudo muito branco, muito alvo. Ela era muito dedicada a isso. Então, eu sempre achei essa história tão literária, né? Eu sempre achei essa vida, a vida da Belita tão literária. E ela, de alguma maneira, ela empresta um pouco da sua identidade, da sua história, claro, que é atravessada por imaginação, por muita coisa. Aquelas situações, tudo aquilo é imaginado. Mas esse mote da mulher que tinha essa deficiência física e lavava toda a roupa de uma igreja durante muito tempo, e isso, de fato, talvez seja a semente para que eu escrevesse a história dessa personagem.
Outra coisa que inclusive está nas páginas da 451, que é cenário do livro, é o mosteiro, que é um personagem também muito importante e tem um papel também para a gente entender como a Igreja Católica atuou durante a escravidão e também na posse de terras, né, Itamar? Exatamente. Esse convento, a gente chama de mosteiro, convento, acho que o nome oficial é convento de Santo Antônio do Paraguaçu. Eu conheci ele há mais de 10 anos. Estive naquela localidade. Eu me lembro que eu estive para fazer um trabalho, estive com tempo. Inclusive, eu pude fazer uma visitação guiada pelo interior. Não é uma visitação, não existe esse guia, de fato, mas era uma pessoa que conhecia aquela localidade, uma pessoa da comunidade, e que me levou para conhecer as ruínas daquele convento. Foi algo que me marcou profundamente. Primeiro, que é uma construção belíssima, ela está voltada para o rio, para o espelho d'água do Rio Paraguaçu, está instalada nas margens do rio, mas ela não é uma construção qualquer, ela é uma construção que carrega muita história. É uma construção do século XVII, o convento foi construído em 1600 e alguma coisa. Além de ser um edifício arquitetônico muito bonito, as coisas que eu escutei dentro daquele convento foram coisas muito marcantes, muito determinantes. Primeiro, que abriu meus olhos para uma questão que talvez eu conhecesse, mas não em profundidade, e me fez refletir sobre isso. E talvez seja algo que surja com muita frequência na narrativa de Salvar o Fogo, que é o papel que a igreja teve nesses eventos fundantes da nossa sociedade, do Brasil como conhecemos, que foi o empreendimento colonial e a escravidão também. Então, eu me lembro que eu fiquei muito chocado quando eu estive neste convento. Eu fui levado até uma sala que era uma ruína, um lugar muito, muito grande, e que não tinha mais o teto, não tinha nada, mas que a água do rio entra com frequência neste vão, neste cômodo. E lá as pessoas me disseram: aqui a igreja castigava os escravizados, eles ficavam amarrados aqui neste lugar. Era uma espécie de quase de prisão para aqueles que, porventura, tentassem fugir ou desobedecessem às ordens dos religiosos. Eu confesso, Adriana, que depois disso, eu fui atrás de bibliografia que pudesse dar conta exatamente da história deste convento, mas não encontrei absolutamente nada. E, bom, a gente sabe que a história ela sempre foi contada pelos vencedores, pelos poderosos. É muito provável que isso de fato tenha acontecido, mas uma coisa que é fartamente documentada na nossa história, que é o papel que a igreja teve durante o empreendimento colonial e durante a escravidão. Inclusive há obras, teses de doutorado, que fala sobre o poderio da igreja, a quantidade de escravizados, de pessoas escravizadas que ela tinha. Ou seja, isso aí está dado, é muito falado. Então, não foi difícil imaginar que essa história contada por essas pessoas pudesse ganhar vida na literatura, né? Ela pudesse significar algo, principalmente associando aquilo que era contado pelas pessoas, mas também aquilo que já está documentado pela historiografia acadêmica sobre o papel da igreja nesses lugares. Bom, agora a gente faz um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com Itamar Vieira Júnior e a Adriana Ferreira Silva. Agora eu queria dar um recado rápido. Eu não sei se você já fez aí, já anotou na sua agenda, que entre 7 e 11 de junho vai acontecer a Feira do Livro, que a gente organiza aqui na Praça Charles Miller, em São Paulo. Isso mesmo, 451 MHz, a revista 451, tem uma Feira do Livro que a gente organiza em parceria com a Maré Produções, que reúne mais de 50 autores em praça pública, em debates totalmente gratuitos e sem catracas. Além dos debates, a gente tem mais de 130 editoras e livrarias, as mais legais do país vão estar lá. Então é um programa que não dá para perder. Se você estiver em São Paulo durante esses dias, 7 a 11 de junho, fica de olho, porque a programação tá super forte. É só seguir as nossas redes sociais no @a Feira do Livro e conferir quem são os nossos convidados
para esse ano de 2023. Se você está fora de São Paulo, pode se programar. Dá tempo ainda de comprar passagem, combinar com os amigos e chegar mais para passar um feriadão nesses dias especiais na Praça Charles Miller, na companhia dos nossos autores convidados e dos editores também. Então eu te vejo lá na Praça Charles Miller de 7 a 11 de junho, na Feira do Livro. Então vamos lá para a segunda parte da conversa com o Itamar Vieira Júnior e a Adriana Ferreira Silva. Eu queria te perguntar, Itamar, porque você falou assim, a gente vê ali colonialismo e tal. Eu fiquei pensando que situações que a gente está vendo no Brasil hoje, como, por exemplo, esses trabalhadores que foram libertados no Rio Grande do Sul, nas vinícolas. Você tem esses desastres das chuvas que escancaram a maneira como o território é distribuído no país e tal. Não é um colonialismo só histórico, quer dizer, que deixou marcas, que tem ruínas de um mosteiro. Ele está ativo ali, aos nossos olhos. Essa Bahia que você falou que é tão rica em água, hoje é uma grande produtora de soja. Eucalipto também, me parece que é uma cultura que está, o maior empreendimento do mundo em eucalipto está rolando na Bahia. E isso também está no Triste Bahia do Gregório de Matos, né? Ele fala, a mim vem me trocando e tem trocado, né? Tanto negócio e tanto negociante. É uma coisa bem capitalista e bem colonialista também, que ainda hoje existe, né? Paulo, é interessante. Inclusive porque este não é um romance histórico. Assim como o Torto Arado não é um romance histórico. Me interessa pensar a história, mas como ela reverbera nos nossos dias. E você levantou algumas questões aí que são interessantes e que demarcam o quanto essa história ainda precisa ser enfrentada por todos nós. Recentemente, o número de trabalhadores escravizados que foram resgatados, não recentemente, é o que chega à mídia, porque isso acontece desde sempre, e sempre os jornais, os órgãos públicos têm noticiado o resgate de trabalhadores escravos. Eu nem falo em trabalho análogo à escravidão, porque eu acho que o análogo é um eufemismo para suavizar algo que é um crime brutal. E que em nada diverge, é claro, ele se atualizou, mas não diverge da escravidão do passado, a exploração do trabalho do passado. Então, eu gosto de pensar, nós que lidamos com a palavra, todos nós aqui, eu, você, a Adriana, que a gente deve cuidar disso. A palavra é escravidão. Essas pessoas estavam escravizadas. E isso mostra o quanto o Brasil teve dificuldade de superar esse passado colonial, esse passado escravagista, e ainda tem, porque essas coisas reverberam nos nossos dias. Quando você fala, por exemplo, do agronegócio, das grandes plantações de soja, das grandes plantações de eucalipto, isso nos lembra a monocultura do período colonial, da cana-de-açúcar, do café e de tantos outros bens que foram cultivados naquele período e que fizeram parte da formação econômica e social do país. Isso mostra que a gente não soube lidar com o nosso passado de uma maneira honesta, né? E que isso continua impactando nas nossas vidas. Quando a gente pensa em tragédias como aquela que ocorreu recentemente em São Paulo, por que aquelas pessoas vivem em áreas periféricas? Por que elas não têm um direito à moradia digna como uma parte da população que estava protegida teve? Porque essas pessoas são majoritariamente negras, pardas e pretas. Porque essas pessoas são, em alguma medida, a gente vai encontrar muitos indígenas também em situação de vulnerabilidade. O que a história pode nos ensinar sobre isso? Vivemos numa democracia, todos têm direito à cidadania, né? E muitas vezes vem da Bahia. Inclusive, o pessoal que foi libertado no Rio Grande do Sul era baiano. Das vinícolas. E em São Paulo também a população ali de Vila Saí, que foi a área mais afetada, era majoritariamente migrantes nordestinos, de várias regiões do Nordeste. Exatamente. E é curioso que essa área do litoral paulista é uma área colonial por excelência. Foi ali que muita coisa aconteceu durante o período colonial. Inclusive Randstaden ali, né? Aquela história toda. E continua muito precário. Falando, né, dessa questão colonial, tem uma questão, Itamar, no livro. Você volta a falar sobre as pessoas descendentes de escravizadas, essa herança tão presente até hoje, esse presente carregado de passado que a gente carrega, da nossa herança escravocrata, mas também você traz a herança indígena mais forte agora nesse livro. E eu queria que você contasse por que é que você trouxe essa herança indígena
indígena mais forte e desse uma dica ali dos tupinambás, da presença dos tupinambás, de uma cosmologia tupinambá no livro. Essa é uma coisa que está presente já desde Torto Arado, embora as pessoas ali predominantemente, politicamente, elas vão se reconhecer como pessoas negras, herdeiras diretas da diáspora. Mas tem uma passagem de Torto Arado que a Belonice está narrando um pouco a história, como ela conhece, como ela é contada pelo Severo. E aí se conta que aquelas pessoas que estavam ali em algum momento, para não serem expulsas da terra, elas se declararam até indígenas, para dizer que tinham algum direito, que tinha direito a alguma coisa. E a gente sabe, claro, esse direito indígena, embora ele esteja formalmente, desde a Constituição de 32, se eu não me engano, no Brasil, ele nunca foi respeitado de fato, mas já existia. E já o direito quilombola, ele só aparece na Constituição de 1988. Ou seja, durante um tempo, essas pessoas precisaram transitar. A identidade é isso, gente, é uma coisa muito fluida. Ela, na verdade, é uma construção social. E a partir da sua história pregressa, as pessoas vão se conhecendo e vão construindo e vão entendendo o que elas podem ser. Mas essa questão indígena surge com muita força em Salvar o Fogo. Primeiro que Tapera do Paraguaçu é uma comunidade afro-indígena, então tem essa herança muito forte. Inclusive o nome Tapera, esse nome não foi escolhido por acaso. É um nome que no tupi significa aldeia abandonada. E é mais ou menos assim que essas pessoas vivem, à sombra daquele convento, do mosteiro, à sombra da igreja. Elas vivem dessa maneira, quase que abandonadas, mesmo tendo ali um pedacinho de terra para plantar, mas eles vivem direcionados num ambiente que é muito hostil e que os divide, de fato. Ali, diferente do que acontece em Torto Arado, a comunidade é muito mais dividida em Salvar o Fogo, porque essa divisão ela foi fomentada pela própria colonização, pela própria igreja. Além da herança da diáspora africana, vai surgir com muita frequência essa herança indígena. E isso vem da minha própria história pessoal, Adriana. Meu pai crescendo nessa localidade, as histórias familiares nunca convergiam para uma única coisa. Convergiam para essa reunião de identidades, reunião de pessoas. E essa herança indígena sempre esteve muito presente, muito marcada na minha história. Quando eu era criança, meu pai tinha um apelido. Os colegas de trabalho chamavam ele de Juruna. Ou seja, era algo que estava ali que a gente só podia explicar por essa herança passada também. Depois, pesquisando sobre isso, eu vim ver quais as etnias viviam naquela região. De que etnia, possivelmente, nós descendíamos. E talvez seja por isso que eu ame a literatura, que eu seja apaixonado pela literatura. Porque se, por um lado, essa história nos foi roubada, ela nos foi retirada de uma maneira tão violenta e tão brutal, na literatura a gente pode recriar esse mundo, né? A gente pode, inclusive, imaginar como teria sido se nós tivéssemos a possibilidade de compreender, entender a nossa trajetória, a nossa história. Então, os tupinambás surgem nessa história com muita força. Há muitos elementos da cosmogonia, da cosmologia tupinambá que vão aparecer ali. A começar pela primeira parte da história, Adriana. O título da primeira parte, A Vingança Tupinambá, vem de uma prática ancestral dos tupinambás que foi muito debatida, pesquisada e escrita. Mas não só isso, há outros elementos que eu não vou estragar as surpresas que vão surgindo ao longo da leitura e que nos remetem a essa etnia e toda a sua cultura, sua cosmovisão de mundo e de como isso pode ser interessante de se descobrir. Eu contei a Adriana, Paulo, que quando eu li A Queda do Céu, do Schopenhauer e Bruce Albert, eu fiquei imaginando o que teria sido o Brasil se nós pudéssemos ter conduzido nossa própria história, nosso próprio desenvolvimento ao longo do tempo. Que coisas seriam relevantes e importantes para a gente? Esse livro me fez pensar em como nossa vida poderia ter sido diferente se tivéssemos uma outra história,
uma história que não fosse essa história de violência da invasão pelos europeus. Que história nós teríamos se aqui tivesse prosperado uma civilização ou civilizações indígenas, dado o número de etnias que existia neste país? Mas já que isso não ocorreu, eu gosto de pensar da influência e da importância de todas elas para a nossa formação histórico-cultural e de como elas ainda nos influenciam. E, Itamar, você mencionou seu pai e a gente foi na cidade onde seu pai foi criado. E o livro tem muitas coisas que você tirou da história do seu pai e que seu pai falava para você e que seu pai trazia de lembrança desse período que ele viveu ali naqueles povoados. Sim, tem muita coisa, faz parte dessa memória afetiva, familiar, das coisas que se contavam em casa. A mãe do meu pai, a minha avó Lili, ainda é viva. Ela, durante um tempo, quando era adolescente, ela se juntou com as ceramistas de coqueiro em Maragogipe. De onde é que eles tiravam barro para fazer a louça, a cerâmica, essa cerâmica que é famosa, que é conhecida? Era do leito do rio. Mas há muitas histórias que serviram para pensar, para refletir, para influenciar a escrita desse romance. Primeiro são tudo aquilo que existe naquela paisagem. A gente foi, por exemplo, Paulo, em busca dos saveiros, que os saveiros é um tipo de embarcação que aparece com frequência na história de Salvar o Fogo. E aí eu contei para Adriana que eu tenho um tio, já faleceu, o tio Walter, que era tio do meu pai também, e ele tinha um saveiro. E o nome do saveiro dele era Dadivoso. E ele fazia o transporte dos gêneros de farinha, de hortifruti, muita coisa que era cultivada lá naquela região, para a Feira de São Joaquim, em Salvador. E aí a gente vai encontrar essas referências ao longo da leitura. Muita coisa eu pude ver depois em loco, mas muita coisa faz dessa parte dessa memória afetiva que meu pai contava, meus avós contavam pra gente. Desde a pesca, a importância da pesca, da mariscagem, do cultivo. Meu pai foi criado pelos avós, ele não foi criado pelos pais dele, pelos avós paternos dele. Tanto o avô quanto a avó eram agricultores. E eles não tinham terra, ou seja, trabalhavam em terra alheia, plantavam, eram meeiros, né? Tinha uma parte da produção que era deles, mas a maior parte ficavam com aquelas pessoas. Uma coisa que a Adriana pôde perceber também, que é uma coisa que talvez para nós que vivemos na cidade é algo cada vez mais raro. Em Salvar o Fogo tem alguns personagens que não são alfabetizados, que a gente falando parece, vai dizer, Itamar escreveu esse livro, parece que saíram lá do tempo do Jorge Amado, que eles não são alfabetizados. E a gente teve um momento em campo que a gente pôde, inclusive, constatar isso. Uma pessoa querida que estava lá e nos atendeu e que foi muito generosa, teve um momento que a gente precisava de alguma coisa e ela lembrou, eu não sei ler e escrever. E isso é algo que ainda são esses anacronismos, Paulo, quando eu falo que ainda estão muito marcados no campo. Se a memória colonial escravagista, ela reverbera na cidade, imagine no campo, onde essas marcas são muito profundas. O Milton Santos que chamava essas marcas de rugosidades. Se a gente imagina nós, as rugas que nós temos, elas dão conta da passagem do tempo. Essas rugosidades do espaço, elas são uma memória, talvez, da permanência da história ainda. De como ela ainda nos afeta, de como determinados eventos que julgamos estar absolutamente no passado e nos livros de história, como eles ainda reverberam no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Então é dessa maneira, Adriana, que essas histórias adentram a história de Salvar o Fogo. Eu queria te perguntar, Itamar, a gente conversou em Paraty, na última Flip, e eu perguntei para você um pouco sobre esse fato de você ter estado na primeira leva de bolsistas da Bolsa Milton Santos, que é uma bolsa criada pela família do Milton Santos, que financiou do próprio bolso essa bolsa. Quer falar um pouquinho sobre isso? Porque é um legado do Milton Santos que poucos conhecem, essa criação da bolsa. E vamos ver no que deu, né? Deu no Itamar Vieira Júnior, quer dizer, você vê que dinheiro bem aplicado, que exemplo de uma política pública, de você apostar em jovens universitários. Exatamente. Neste caso, foi algo voluntário, inclusive, porque imagine se cada homem rico desse país, se cada investidor da Faria Lima fizesse o que o Milton Santos fez,
como esse país não poderia ser diferente, né? Eu fiquei pensando aqui. Eu carrego essa história com muito orgulho, Paulo. Primeiro, porque eu precisava muito me manter como estudante universitário. E daí veio a calhar o meu encontro com a professora Maria Auxiliadora da Silva, que é uma das pessoas que guarda a memória do Milton Santos. Foi ela, junto com a Maria Helene Santos, que fizeram valer esse desejo do professor Milton Santos, de que uma parte dos rendimentos dele fosse destinado à formação de estudantes de baixa renda. Então, a Bolsa me permitiu muita coisa. Primeiro, um primeiro contato com a pesquisa de campo. Depois foi poder, por estar tão próximo a este grande pensador brasileiro, eu precisava honrá-lo. E para honrá-lo, eu tinha que conhecer aquilo que ele produziu, a sua história. Eu tinha que conhecer o seu pensamento. Então, eu acho que o pensamento de Milton Santos me influenciou profundamente. Inclusive para a maneira como eu olho o mundo, para a maneira como eu olho as coisas. Ele tem uma influência definitiva na minha formação intelectual. E eu carrego essa história com muito orgulho. Hoje, essa bolsa, ela já contempla, se não me engano, 10 estudantes de graduação, mais alguns estudantes de mestrado e doutorado. Foi algo que cresceu, já virou uma política da universidade, já foi internalizada, mas continua a ter a maior parte do seu financiamento, ou quase todo o seu financiamento, vem do patrimônio da família Santos. Eu acho que se o Milton, a família, eu sei que tem muito orgulho de toda essa história também. E eu fiquei muito orgulhoso quando, há algum tempo, acho que uns 2 anos, a editora Record me convidou para escrever o prefácio de Por uma Outra Globalização. E eu tinha lido aquele livro há quase 20 anos. E eu fui reler para escrever o prefácio. E eu vi a atualidade das ideias de Milton Santos. Ele era um visionário, gente. Era alguém que estava além do tempo dele. Ele conseguia ler o futuro de uma maneira muito interessante, muito importante. E essas pessoas nos fazem ter orgulho, inclusive, de fazer parte desse grande caldeirão, dessa pátria inventada que nós chamamos de Brasil, mas que muitas vezes nos envergonha por múltiplas coisas, mas quando a gente lembra que esse país deu alguém como Milton Santos, a gente até volta a amar de novo esse lugar. Maravilha, essa história é linda. Adriana? Assim, acho que o Itamar podia dar uma dica aí pra gente. Ele me contou, Paulo, que faz parte de uma trilogia, o Salvar o Fogo. Aí ele me deixou meio preocupada, assim, porque ele falou que talvez escreva uma história mais contemporânea antes de finalizar essa trilogia. Então, o que está passando pela cabeça de Itamar? Olha, tem projetos antigos que eu preciso tocar, coisas que já foram escritas, inclusive que eu preciso revisitar. E essa história que continua com Salvar o Fogo, ela vai se desdobrar em uma nova história. E essa história está pulsando na minha cabeça, as personagens estão aqui. Eu só não sei de fato o que é que eu vou fazer neste momento. O que é que vem antes e o que é que vem depois. Mas o que eu posso dizer é que os leitores que tiverem paciência terão boas surpresas. Itamar, eu queria te perguntar uma última coisa. Se você, transitando pelos ambientes, indo aos lugares que você retrata na sua literatura, se você já é uma pessoa que é reconhecida nesses lugares, porque, por exemplo, quem faz audiovisual, filma no interior do Brasil e depois volta, mostra o filme, tem essa coisa de devolver a história para o lugar. O escritor é um pouco mais difícil, principalmente quando se trata de populações que não são acostumadas à leitura e tudo mais. Então eu queria saber se você já é uma pequena celebridade local, vamos dizer assim, para o pessoal do ambiente do Torturado ou de Cachoeira. E também queria saber sobre as suas viagens pelo mundo. Esse livro deve ter te levado em lugares, assim, muito incríveis, né? Eu queria que você contasse as coisas mais surpreendentes que aconteceram com o Torturado aí pelo mundo afora. Em alguns lugares, Paulo, eu sou reconhecido. Neste em particular, também nossa passagem foi uma passagem rápida, né? Eu não encontrei pessoas conhecidas. Na Chapada Diamantina, há muitas comunidades que já conhecem Torturado, que já leem Torturado e que sempre fazem referência a mim, ou seja, já conhecem a história. Não só na Chapada Diamantina, mas em outras localidades também, outras comunidades também. Eu recebo coisas incríveis. Outro dia foi a Lília Schwartz que me mandou a história de uma senhora que ela precisou entrevistar no litoral de São Paulo, uma senhora negra que inclusive guarda uma memória
de antepassados que foram escravizados. Ela tinha 97 anos e ela contando a Lília que ela leu Torto Arado, mas ela contava detalhes da história. E a Lília fez um videozinho e me encaminhou. Eu achei aquilo tão interessante, né? Como pessoas em lugares tão diferentes puderam se conectar a essa história em tempos diferentes, lugares diferentes. Aconteceu uma outra coisa já faz algum tempo, que é numa comunidade do Recôncavo Baiano, Conceição de Salinas. E lá eu recebi fotografias de mulheres da comunidade que estavam fazendo leituras coletivas com o livro. Inclusive, eles só tinham um exemplar e liam em voz alta com as mulheres ali reunidas. Eu achei aquilo tão forte, tão profundo. Eu me lembro que eu não tinha muitos exemplares em casa, mas terminei juntando, reunindo o que eu tinha e mandei pelo correio para elas, porque eu queria que elas tivessem mais exemplares e ali compartilhassem com outras mulheres também. São experiências marcantes e me fazem ter mais fé ainda no poder da leitura, no poder da literatura, para levar histórias, narrativas, vida, fogo para a vida das pessoas, levar essa chama que não se apaga. E eu tenho viajado com algumas edições estrangeiras do livro que tem saído. Eu fui para a Espanha, eu fui para a Alemanha, Portugal, Colômbia. Fui para a Áustria também. Cada lugar recebe essa história de uma maneira. Em cada lugar as pessoas vão descobrindo suas afinidades com a história. Muita gente não compreende de imediato, mas tem absoluto interesse naquilo que é narrado. Acho que tem até dificuldade de compreender como pessoas, como as personagens podem viver ainda em um ambiente tão hostil, principalmente pensando que essas histórias têm sido publicadas majoritariamente em países europeus, em países asiáticos, em alguns lugares da América Latina. Em breve a gente vai ter a edição inglesa, que sai no mês de junho, a edição francesa, que está saindo este mês, em abril, e tem mais outras edições, a edição catalã para sair, e outras edições que vão sair ao longo de 2023, 2024. Então vamos ver como os leitores de diferentes partes do mundo recebem essa história. Que maravilha, parabéns, muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui e dar até um spoiler, que o Itamar é nosso convidado da Feira do Livro. Ele vai estar lá conversando com a Adriana, né, Adriana? Nós vamos fazer um repeteco dessa conversa aqui. Vou ver a Adriana de novo. Vai. Você não vai se livrar de mim tão cedo, Itamar. Eu vou levar paciência. Paciência, gente, é um biscoitinho que ela comeu, tá? Na viagem. Gostou muito. Biscoitinhos, paciência. Itamar me apresentou a muitas delícias das padarias do Recôncavo Baiano. Eu ia perguntar dessa coisa das comidas mesmo, porque deve ser uma coisa também bem forte, né, ali nessa região. A Bahia, pelo menos, em qualquer lugar se come bem. Olha, Paulo, eu vou né? te dizer que muito bem. O almoço que a Dona Maria fez pra gente foi, olha, inesquecível. Maravilha, gente. Daqui a pouco já começou o turismo literário ali, todos para os restaurantes da Dona Maria. Então é isso aí, gente. A gente se vê então lá na Praça Charles Miller no dia 10 de junho. Adriana Ferreira Silva entrevista Itamar Vieira Júnior na Feira do Livro. Bom, e antes de me despedir, eu vou passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Marcela Tiboni, autora de Mama, um relato de maternidade homoafetiva, que é publicado pela Dita Livros. A Marcela indicou O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta, publicado pela Galera Record em 2019. Esse livro eu li o ano passado, 2022, e ele me marcou demais porque ele é tudo que eu gostaria de ter lido com a idade que a Elaine tem. A Elaine é uma autora muito jovem, ela publicou esse livro, se não me engano, aos 22 anos, um livro de quase 400 páginas que fala sobre um romance de duas garotas que estão ainda no ensino médio de uma forma leve, bonita, mas com uma riqueza de detalhes e de sentimentos que eu, como uma mulher lésbica, vivi, senti e nunca vi relatado num livro. Se eu tivesse 20 anos e pudesse ler esse livro, eu tenho certeza que para mim seria importante
ter vivido com esse livro ao lado todos os amores que eu não consegui viver à época. Acho a Elaine uma autora corajosa, inteligente, de uma escrita extremamente potente, forte e com personagens que marcam muito bem descritos. Então, O Amor Não É Óbvio é a dica de leitura de hoje, vale a pena. Essa foi, então, a dica da Marcela Tiboni, com O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta, que foi publicado pela Galera Record em 2019. E você, tá lendo o quê? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais, lá no @451. E aproveita que você tá aí com o celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas pro nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelas e atribuir a sua avaliação. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. É só usar agora mesmo o botão de compartilhamento aí no seu tocador e passar para os grupos de Zap, para os seus amigos com quem você gosta de falar de livros. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E você pode também responder aí as perguntas sobre o nosso podcast. Então, antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cou, Eduardo Cruz, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Luciano Romênios Ferreira Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Moro, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Blastino, Diana Radomisler, Vitor Ribeiro, Leni Manzati Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Tatiana Rocha de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Oi Cíntia, André Viana. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 86º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 12 de maio. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.